Olá, queridos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, de onde você estiver nos assistindo, que Deus te abençoe e te alcance através desse vídeo, amém? Esse é o desejo do meu coração. Nós estamos aqui lançando o segundo vídeo da série de vídeos que nos propomos a lançar aqui no nosso canal, trazendo uma mensagem, uma reflexão e uma oração, né? Para todos aqueles que estão nos assistindo. E antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir um grande favor para você, que você venha nos abençoar agora nesse momento. Eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e coloque na opção todas. Por quê? Porque todas as vezes que nós lançarmos um vídeo aqui no nosso canal, você vai receber em primeira mão, tá bom? E outra coisa, compartilhe o vídeo, esse vídeo que você está assistindo do nosso canal, ou qualquer outro vídeo que você achar interessante, que você venha compartilhar com alguém, abençoe a vida de alguém, seja um canal de bênção para alguém. Se você sabe que tem alguém que precisa de uma oração, de uma palavra, abençoe essa vida com esse vídeo, tá bom? Esse é o desejo do meu coração. Então, aí um segundinho, clica, inscreve-se no nosso canal e ativa o sininho. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje eu gostaria de deixar uma mensagem para o seu coração que está no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, uma passagem muito conhecida. Você provavelmente já deve ter ouvido, mas eu quero compartilhar essa mensagem ao seu coração. 1 Samuel, capítulo de número 17 e verso de número 38. Você que tem uma Bíblia em mãos aí, seja por meio do celular, seja pelo seu smartphone, tablet, mas eu gostaria que você abrisse nesse momento capítulo 17 de 1 Samuel, capítulo 17, verso 38, que diz assim: E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras, tá? 5 pedras do ribeiro, e pôs-lhe no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Tá bom? É até aqui que eu gostaria de ler, para não ficar muito extenso, mas eu vou entrar dentro do contexto para que você tenha melhor compreensão do que vai ser dito aqui. Israel estava num campo de batalha, e o inimigo, eventual inimigo do povo naquele momento, era os filisteus. E para evitar o maior derramamento de sangue, decidiram colocar apenas um homem para pelejar contra outro homem. E o soldado que os filisteus selecionaram era um homem muito grande. De acordo com a história, tinha 3 metros de altura, e alguns ainda dizem que tinha até 6 dedos nos pés, porque ele era um gigante, né? Ele era da descendente dos gigantes, e ele amedrontava muito pela sua estatura, pela sua grandeza, pela sua força, sua imponência. E vai dizer que por aproximadamente 40 dias, os filisteus amedrontou o povo de Israel no campo de batalha. E é interessante que ninguém se apresentou, ninguém tomou a frente para dizer: não, deixa que eu vou enfrentar essa peleja aí, deixa comigo, porque eu vou trazer a vitória.
Ninguém. Porque quando eles viram o gigante dava tanto medo que ninguém, nem os mais experientes do exército de Israel, tomou a frente. Ninguém. Porém, o texto vai dizer que um jovem mancebo, Davi, filho de Jessé, estava indo para o campo de batalha para levar alimento para os seus irmãos, que pertencia ao exército de Israel. E ele estava levando alguns queijos, alguns pães, e quando ele desce aonde estava acampado os israelitas, ele observa que este homem, por nome de Golias, do exército filisteu, estava gritando em alta voz, amedrontando, e ninguém do exército de Israel tomou a frente. Quando Davi ouviu a afronta que Golias, em alta voz, proclamava, dizendo: não tem um homem, não tem um guerreiro, não tem um cabra macho aí para me enfrentar. Davi, olhando aquilo, vendo que seus irmãos não tomavam uma postura de guerreiro, nem mesmo Saul, o rei de Israel, se prontificou. E lembrando que era 40 dias que o povo estava passando por esse processo de afronta, por esse processo do inimigo apontando dedos assim: vocês não são capazes, vocês não têm homem aí para me enfrentar, vocês são um bando de frouxo. É basicamente isso que ele estava dizendo. E quando Davi ele chega no arraial de Israel e vê que o inimigo está afrontando o povo dessa forma, Davi se ira. Davi fica muito irado. E Davi chega diante de Saul, do rei, e diz assim: ó rei, permita que eu vá diante deste homem, deste gigante, e que eu vença, que eu tome a frente dessa batalha, porque o que não pode mais acontecer é o inimigo nos afrontar desse jeito e a gente não tomar nenhuma postura. O Deus de Israel está conosco. O Deus de Israel, ele é o nosso escudo. Permita que eu vá para essa guerra. E é interessante que o desespero de Saul era tão grande, que um menino, um rapaz, um mancebo, que era Davi, quando se apresentou dizendo assim: olha, eu vou para a peleja, deixa que eu vou para a peleja, ele não pensou duas vezes em permitir que esse moço, esse rapaz, fosse para a peleja contra aquele grande gigante. Então observe o desespero que estava no coração do rei, em saber que ninguém durante 40 dias havia se prontificado, ninguém teve coragem, mas um menino, um homem novo, um rapaz, um jovem, se prontifica para a guerra, e aos olhos de Saul sem experiência nenhuma, mas o desespero dele era tão grande que ele aceita a proposta de Davi de lutar contra Golias. Só que interessante aqui é a preocupação que Davi teve de não aceitar a afronta do Golias, de não aceitar a afronta do gigante. E aqui eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, porque talvez você está sendo afrontado por algo, você está sendo afrontado por alguma adversidade há muito tempo, e você tem se calado diante dessa situação, você não tem tido atitude, você não tem tido reação diante desse problema. Olha, eu quero liberar essa palavra para a tua vida. É tempo de você se posicionar, é tempo de você dizer: basta, chega. Estou toda arrepiada aqui, ó. Chega, porque se você não tomar uma posição de olhar para esse problema que te afronta, olhar para essa adversidade que está constantemente ali te batendo, te acusando, te enfrentando, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode, você não vai vencer. Então, através desse vídeo eu quero te encorajar a enfrentar esse teu problema, essa adversidade que tanto te assola, e dizer: maior é o meu Deus, maior é o Deus que me fez uma promessa. Eu quero profetizar que esse problema não vai te vencer pelo cansaço, esse problema não vai te vencer no grito. Se o que você precisava é uma palavra de ânimo, se o que você precisava é de uma palavra amiga, recebe essa palavra amiga. Maior é Deus e Deus está contigo. Toma posição, toma a frente da tua casa, da tua família, do teu lar, e vença esse adversário. Porque às vezes o que o inimigo tem muito, é grito na garganta. É grito na garganta. E às vezes a gente nos amedronta por causa de um grito. Às vezes por causa do tamanho do problema. Mas através dessa palavra eu quero te dizer:
toma a frente dessa peleja. Coloca Deus no meio dessa situação e você vai ver que a vitória é certa. Quando Davi ele viu a cena, ele foi imediatamente falar com Saul e disse assim: eu vou para a peleja. Se ninguém tem coragem de ir para a peleja, eu vou para a peleja, porque eu sei que Deus está comigo e Deus está com o exército de Israel. Eu vou para a peleja. E aí o texto vai dizer que Saul imediatamente pediu para que a sua armadura fosse colocada em Davi. Só que é interessante, antes de chegar nessa parte, é que quando Davi ele se apresenta diante de Saul, ele diz assim: olha, experiência em guerra, em batalha, como os meus irmãos, eu não tenho, mas eu tenho o meu currículo particular. E qual é o currículo particular que Davi apresenta diante de Saul? Davi mesmo vai dizer: olha, eu saía para apacentar as ovelhas do meu pai. Isso está no verso de número 34 do capítulo 17. Eu vou ler para você. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, mas eu saía após ele e o feria, e o livrava a ovelha da boca deles. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão na barba, e feria, e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será contra este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olha a coragem de Davi. Davi estava dizendo para Saul: ó, enfrentar gigante, pode ser que eu não tenha enfrentado, mas eu já matei leão e eu já matei urso. Sabe o que é interessante? É que Davi, no anonimato, quando ele estava apacentando as ovelhas de seu pai, lá no rebanho escondidinho lá, ele tinha ganhado experiências, currículo, para que quando precisasse, num momento como esse, nesse momento crucial, ele dizia assim: ó, eu tenho bagagem, eu tenho experiência de enfrentar inimigos ferozes e eu venci. E não vai ser diferente contra esse gigante, eu vou vencer. E aí quando Saul ouve que Davi havia matado um urso, que é forte, quando havia enfrentado um leão por causa de uma ovelha e matou esses animais ferozes, Saul ficou impressionado. Saul disse assim: então tudo bem, eu vou permitir que você vá para essa peleja, o que a gente não pode mais é passar mais tempo aqui sendo afrontado. Olha só. E vai dizer que Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada de Saul sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. A sua armadura não dá em mim. Até porque se nós formos olhar a história, Saul era grande, era alto. E isso foi o que chamou a atenção na eleição do primeiro rei em Israel, quando saíram do período de teocracia, que é o período que Deus governava Israel, e partiu para o momento de monarquia, que aí decidiram selecionar um rei para Israel, um rei homem. O que chamou a atenção na eleição desse rei era justamente a sua altura, a sua força, a sua estatura. E Davi era menor do que Saul. Então a armadura de Saul não serviu em Davi. E aqui Deus falou algo muito forte no meu coração, porque quando Saul colocou a armadura em Davi, Davi tentou andar com a armadura de Saul, ele não conseguiu. E aqui Deus falou algo muito forte no meu coração. Foi Deus que não permitiu. Foi Deus que não deixou que Davi fosse para a peleja, andasse com a armadura de Saul. Sabe por quê? Porque a vitória seria dada por causa da ousadia de Davi, por causa da fé que Davi tinha em Deus, que havia livrado ele do leão e do urso, e sabia que Deus iria dar o livramento desse gigante também. Então Deus, sabendo disso, Deus não permitiu que Davi fosse para o campo de batalha com a armadura de Saul. Por quê? Porque se Davi, depois da vitória, cortando a cabeça do gigante, vencendo o gigante, sabe o que Saul diria? Saul iria dizer assim: só ganhou essa peleja porque estava com a minha armadura. Só ganhou essa batalha porque estava com a minha espada. E eu aprendi que Deus não dá a glória dele para ninguém. Então, olha para mim aqui.
Existem pessoas que não fazem mais parte da tua vida. Guarda isso no teu coração. Existem pessoas que não fazem parte da tua vida mais. Porque Deus não quer que lá na frente essas mesmas pessoas que um dia te ajudaram de alguma forma, que um dia te estenderam a mão de alguma forma, mas que só foi parte da sua vida por um momento, e não estão fazendo parte da sua vida nesse momento agora. Por quê? Porque provavelmente depois essas pessoas diriam: só chegou onde chegou porque eu ajudei. Só tá onde tá porque eu auxiliei. E Deus não dá a glória dele para ninguém. Ele quer que no final das contas você diga assim: olha, eu não tinha condição, eu não tinha capacidade, mas Deus me ajudou. Eu não tinha condições de chegar onde cheguei, mas eu cheguei. Por quê? Porque Deus me conduziu. Então recebe essa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Se existem pessoas, queridos, que não fazem mais parte da sua vida, não fica triste, não se desespera. Eu ouvi uma frase esses dias, uma história, dizendo que existem pessoas na nossa vida que fazem parte da nossa construção de vida, que são como andaimes. Andaime é aquele material que é colocado do lado de fora, que você vai chapiscando, rebocando, ou vai colocando blocos em cima de blocos e vai fazendo outro processo de construção, de estrutura, de levantamento da casa, do prédio. Porém, depois que está tudo pronto, depois que está pintado a casa, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, e é a hora de colocar os móveis do lado de dentro não tem espaço para andaime. Então entenda que existem pessoas que vão fazer parte de alguns processos da nossa vida, e outros processos não farão mais parte da nossa vida. E nós precisamos entender que para tudo, de fato, há um tempo determinado. Então, Davi não podia ir para a guerra com a armadura de Saul, porque provavelmente Saul depois diria assim: só venceu essa peleja porque quando o inimigo viu a minha couraça, a minha armadura, achou que era eu e ficou com medo. Ou Davi venceu esse gigante porque a minha armadura é muito forte, ou porque a minha armadura tem um peso. E Deus não ia dar essa glória para o homem. O que Davi fez? Davi encontrou 5 pedras, pegou as 5 pedras do ribeiro e usou apenas uma delas e foi para o campo de batalha com um cajado na mão. Ou seja, o que Deus quer usar para você vencer essa batalha é o que você já tem nas mãos. Eu não sei que situação, eu não sei que tipo de afronta você tem vivenciado, eu não sei que tipo de circunstância tem te afrontado, mas a palavra que eu tenho para a tua vida hoje é essa: Deus vai usar o que tem nas tuas mãos. Você pode estar olhando para esse vídeo dizendo assim: mas o que eu tenho na minha mão é pouco. Às vezes você quer abrir um negócio e você diz assim: mas o que eu tenho é pouco. Mas você tem coragem? Você tem força de vontade? Vai, Deus vai te honrar. Às vezes você está olhando e está dizendo assim: nossa, mas eu tenho pouco recurso. Mas é o pouco recurso que você tem que Deus vai usar para te abençoar. Às vezes você está esperando que o recurso venha de alguém da tua família que tem condição. Às vezes você está esperando que o recurso financeiro venha de um amigo que pode te ajudar ou te ajudou algumas vezes. Mas existem certas situações, talvez seja essa situação que você está passando, que Deus está dizendo: não, eu vou usar o que você tem nas mãos. Eu vou usar o que você tem disponível. A pergunta que eu te faço nesse vídeo é: o que você tem disponível nas suas mãos para enfrentar esse problema? O que você tem disponível nas suas mãos para enfrentar essa adversidade? No deserto, 5 pães e 2 peixinhos na mão dos discípulos era apenas 5 pães e 2 peixinhos na mão dos discípulos. Mas nas mãos de Jesus era uma multiplicação e um milagre grandioso. Talvez você está dizendo assim: o que eu tenho na minha mão é tão pouco. Eu vou te dizer isso daqui: coloca na mão de Jesus, coloca na mão de Deus, que o pouco vai se transformar em muito. Olha, eu estou todo arrepiado aqui, ó. Coloca nas mãos de Jesus, coloca na mão de Deus, que o pouco vai se transformar em muito. Tá bom? Recebe essa palavra, guarda no teu coração. Moral da história: Davi pegou uma pequena pedra, colocou na sua funda de pastor, foi para o campo de batalha. Quando Golias viu Davi, menosprezou Davi. Já deve ter acontecido isso com você, né? Das pessoas olhar para você e dizer assim: quem é você? Quem você acha que é?
Só que é interessante que tem histórias e mais histórias na Bíblia, histórias e mais histórias da humanidade, no meio secular, de pessoas que começaram tão pequeno, que foi tão desprezada. Pessoas que começaram pequeno, um comércio pequeno, começaram um projeto pequeno, algo tão pequeno, e as pessoas dizem assim, isso daí não vai vingar não, isso daí não vai dar certo. Quem ele tá achando que é? Quem é que tá bancando ele? Ele não vai conseguir. E no final das contas, conseguiram, cresceram. Hoje, empresas multinacionais, pessoas com famílias abençoadas, patrimônios grandes, riqueza, carro, saúde na família, bens materiais, bem espiritual, tá bem. E as pessoas que menosprezavam, pessoas que diziam você não será capaz, para essas pessoas, hoje olham e falam assim, rapaz, como que você conseguiu? Mas se essas pessoas tivessem ajudado, provavelmente diria, só chegou onde chegou porque eu ajudei. Ah, não. Deus quer fazer diferente com você. Deus quer pegar o pouco que você tem, quer transformar em muito. Deus quer pegar o que você tem nas mãos e quer fazer um grande milagre com o que você tem nas mãos. Creia, mas creia nessa palavra. Recebe essa palavra, guarda no teu coração. Porque com uma pedra, Davi matou o gigante, acertou na cabeça do gigante, e o gigante caiu. Davi pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça de Golias. E naquele dia, por causa da coragem desse rapaz, Deus deu um grande livramento a uma multidão de homens. Eu vou liberar essa palavra para a tua vida por tua causa, por causa da tua fé, por causa da tua coragem. Deus vai tanto te abençoar, como abençoar aqueles que estão na tua volta, a tua casa, a tua família. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E não fique com medo dessa adversidade. Deus vai te dar a vitória. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero nesse momento fazer uma oração. Eu quero terminar, como sempre a gente tem feito aqui, depois dessa palavra, com uma oração. E eu quero orar para a tua vida. Aonde você estiver agora, se for possível, respira fundo, encurva a tua cabeça, fecha os seus olhos e eu quero orar pela tua vida. Se não for possível, se você estiver dirigindo, ou se você estiver no meio de um monte de gente, mas está com fone de ouvido, só ore em espírito. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Senhor meu Deus, eu quero apresentar neste momento a vida deste homem, a vida desta mulher, que ouvindo essa palavra, creu, guardou essa mensagem em seu coração. E nesse momento, eu quero pedir que o Senhor visite ele agora onde ela estiver, onde ele estiver. E que o Senhor possa alcançá-los, trazer coragem, trazer esperança. Como diz a tua palavra, trazer à memória dele, dela, aquilo que traz esperança, expectativa. Deus, que neste momento o Senhor possa colocar o desejo de vencer nele, o desejo de lutar, o desejo de enfrentar essa adversidade. Ó Deus, não permita que essa pessoa que nasceu para ser vencedora venha sucumbir diante deste problema. Não permita, Deus, que essa pessoa que nasceu, foi criada por Ti para ser mais que vencedor. Ó Deus, não permita que essa pessoa venha sofrer por não lutar, por não insistir, mas que, ó Deus, por meio dessa oração agora, aonde ela estiver, aonde ele estiver, que o Senhor possa colocar coragem nele, coragem nela. Não permita, Deus, que essa doença, não permita que este diagnóstico, não permita que essa palavra maldita que foi lançada sobre a vida deste homem, desta mulher, aflige a sua casa e o seu lar. Mas, ó Deus, que o Senhor nesse momento venha colocar este homem e esta mulher de pé
para que eles possam vencer e que o teu nome seja glorificado. Que no final de tudo, quando ele olhar para o processo que passou e aonde ele chegou e aonde ela chegou, já com a vitória nas mãos, com o gigante derrubado, ele possa dizer obrigado, porque o que eu tinha nas mãos era pouco, mas foi o suficiente com Deus para vencer. Ó Deus, não permita que ninguém que não mereça honra, que não mereça participação no milagre dessa pessoa, venha depois de tudo olhar para ele e para ela dizendo assim, só chegou onde chegou porque eu ajudei. Mas que essa pessoa venha depender tanto de ti, venha depender tanto das tuas mãos, que no final de tudo ela apenas possa dizer, foi o Senhor que me ajudou. Eu abençoo essa pessoa agora, eu abençoo esse homem e essa mulher, eu abençoo esse jovem, eu abençoo essa moça, eu abençoo essa criança, eu abençoo esse lar, essa casa, em nome de Jesus. E aonde você estiver agora, diga amém. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua casa, que Deus em Cristo abençoe o seu lar e a paz de Deus esteja com você. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus te abençoe.